meu nome é Cássia Medicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vida. Hoje, na nossa terceira parte da aula, falaremos especificamente sobre transição epidemiológica. Até lá! Bom, gente, então vamos para a nossa última parte da aula, sobre especificamente transição epidemiológica. Bom, então vamos recordar aqui que à medida, que a gente viu que a transição demográfica ela vai avançando, ou seja, a população ela vai mudando aos poucos, tanto o quantitativo quanto as faixas etárias. E outras características também vão mudando, tais como os hábitos de vida, a necessidade, o modo de pensar, o padrão de doenças da população também vão se modificando. Isso é uma coisa natural. Então, gente, a transição demográfica ela é a causa de outras transições que vão ocorrer no seio da sociedade. Dentre essas outras transições, que são consequências da transição demográfica, nós temos a transição epidemiológica. Bom, então a transição epidemiológica, como a gente já viu na primeira aula, agora a gente vai especificar mais, como definição, ela é uma forma, elas são alterações de longa duração nos padrões de eventos relacionados à saúde, sejam doenças infecciosas, parasitárias, crônico-degenerativas ou agravos relacionados às causas externas. Bom, então aqui, gente, eu trouxe como exemplo para a gente entender melhor o que é transição epidemiológica, justamente um exemplo sobre o HIV, sobre a história do HIV. Por quê? Porque foi uma história, apesar que a gente fala que são transições que ocorrem a longo prazo, mas assim, a história do HIV ela é relativamente recente, O HIV foi descoberto, a epidemia foi descoberta em 1980, e aí as coisas aconteceram assim, de certa forma, mais rápido, Então, por isso que eu acho que é um bom exemplo para a gente trazer aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei algumas manchetes de jornais da época quando o HIV estourou, só para a gente poder entender como que era o contexto da população naquela época, como que eles viam a epidemia naquela época, Então, na primeira metade do século, da década de 1980, a AIDS era um desespero. Por quê? Porque era uma epidemia que não se conhecia as causas, não sabia se era vírus, fungo, protozoário, ou se era uma doença autoimune, não se sabia, se confiava de vírus, mas ele não tinha sido isolado ainda, Não se descobriu o agente etiológico e muito menos as formas de prevenção de uma doença que o diagnóstico era praticamente uma sentença de morte em poucos meses, porque nem remédio ainda tinha, Então, notícias como paramédico francês, doença ainda é restrita, AIDS se torna a grande ameaça da humanidade, origens ainda são desconhecidas, que mais? OMS diz que milhões de pessoas no mundo levam o vírus da AIDS, vírus misterioso, médico americano propõe isolar em ilha quem transmite a doença, ou seja, está parecendo a época de cristã, que as pessoas a gente fala hanseníase, na época era conhecida como lepra, elas eram isoladas em cavernas e ilhas para não transmitir. Então, 2000 anos depois, tem gente que propõe isso, O vírus se alastra, descoberta do vírus da AIDS da circulação. Então, quer dizer, essas manchetes todas causavam realmente um pavor na população. Então, aí depois, 4 anos depois, em torno de 4 anos depois que o vírus ele foi descoberto e que a comunidade gay conseguiu provar que não era só gays que pegavam pegavam AIDS, qualquer pessoa que tivesse o vírus desenvolveria a doença.
e agora o mês de prevenção, que é através do sexo protegido. Então, as próprias comunidades gays se mobilizando para tentar controlar aquela doença. Então, a gente já vê aí uma certa, vamos dizer assim, uma certa esperança, né, de conseguir mudar aquelas situações desesperadoras. Então, quando chegou mais ou menos, quando os primeiros tratamentos à base de antirretrovirais foram surgindo, já na segunda metade da década de 1980, as manchetes ainda passaram a dar mais esperança, né? A terceira fase da AIDS, os limites práticos da esperança, o coquetel contra a AIDS dá resultados inéditos, médicos comemoram a redução da mortalidade, uma chance à vida. Então, pelas próprias manchetes, a gente vê uma certa esperança, né, de conseguir controlar aquela doença que estava causando tanto desespero à sociedade. E a sociedade também começou a aprender a conviver com a AIDS, aprendendo a viver, as pessoas estavam se tratando. Isso aqui já era mais na década de 1990, as pessoas já estavam lutando, né, contra a AIDS em favor da vida. Então a coisa já tomou outra energia, né, outro clima, né. Mas por outro lado, né, com toda essa vitória de ter controlado a doença, mas ela não dava ainda sinais de uma cura, né? Então, assim, a gente não vinha ainda a possibilidade de cura. E realmente, após 30 anos, né, mais ou menos, que a gente está com HIV aí, até hoje a gente não tem uma cura para a doença, e as manchetes hoje voltam a preocupar, né? Então, assim, passou por um momento de esperança, mas hoje, 30 anos depois, infelizmente, a doença ainda volta a preocupar, e as manchetes, elas trazem muito claro o aumento da AIDS entre os jovens, né? Jovens somam 47% dos novos casos, 880 episódios nos últimos 10 anos. Então, assim, escolas, aí, olha só os movimentos, né? As escolas públicas vão atuar no multiplicador de ação contra a AIDS. Então, aí é uma forma de tentar barrar esse problema, né? Deixar ele aumentar muito. E hoje em dia também a gente tem muitas as redes sociais. Então, a gente consegue entender também um pouco da transição epidemiológica do caso da AIDS através das redes sociais. Então, a gente vê que o HIV ainda é um problema muito social, não só na doença em si, mas como dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ideia, né? Por exemplo, né, essa postagem aqui num grupo de pacientes com HIV. Então, ele fala que, né, desde 2000, quando fui fazer meu pré-natal da primeira filha, aí que ela descobriu que pegou o HIV do marido, que já é falecido, muito provavelmente quando morreu, ela nem sabia que tinha morrido de AIDS, né? Isso era um tabu ainda falar, né? Tem mais 2 filhos saudáveis e tive uma segunda relação onde ele era não portador no início do bem, até que as brigas por qualquer coisa isso vinha à tona, a relação terminou. Então, a pessoa, ela com o vírus, ela não sabia que era portadora do vírus até quando foi fazer o pré-natal. Então, outros casos também de pessoas que se expõem ao risco, entre 20 a 25 anos, me relacionei com 3 pessoas e depois eu soube que tinha HIV. Mas ele não tinha coragem para fazer o exame, ele só foi fazer o exame 15 anos depois que estava muito doente, quase morrendo. Então, mas e aí, será que nesses 15 anos, por medo de fazer o exame, dá positivo? E hoje em dia a gente sabe que quanto mais cedo você começa o tratamento, melhor é o prognóstico, mais rápido você fica indetectável, o carga viral indetectável, consegue uma recuperação imunológica mais rápido. Então a pessoa esperou 15 anos só quando realmente estava muito doente para se tratar. Então hoje em dia, infelizmente, apesar de toda a disponibilidade de tratamento, apesar de toda a campanha, né, quanto mais rápido você fizer o diagnóstico e começar o tratamento, melhor. Ainda tem gente que ainda tem medo de fazer, né? E ainda tem pessoas também que descobrem que tem HIV, olha só, porque tive uma diarreia muito forte. Então ainda é muito comum as pessoas só descobrirem
porque tem um problema ou porque foi fazer um pré-natal. Hoje em dia as pessoas ainda, elas não... Um grande problema é justamente você se expor ao risco e não buscar uma forma de fazer diagnóstico, né? Só voltando aqui um pouquinho, olha só, teste para HIV chegará às farmácias brasileiras no ano que vem. Então isso aqui é uma medida de ação muito importante, é disponibilizar o teste do HIV mais próximo da população, para ela mesma fazer, para ela mesma se testar, para descobrir o mais rápido possível. E a gente vê que isso não acontece, né? E esse caso aqui, só para finalizar, depois que ele descobriu que tinha o vírus, o namorado deixou, abandonou. Então, assim, às vezes a pessoa tem medo de falar da sua condição sorológica justamente para não perder a pessoa querida, né? Para não se sentir descriminalizada, né? Então, gente, eu gosto, sabe? Eu faço questão, assim, de passar, só abrir um parênteses aqui, passar esses casos para vocês, para mesmo que causar mesmo uma sensibilidade do paciente que tem o vírus HIV, porque ele é um paciente, né, que muitas vezes a gente, enquanto profissional de saúde, ele não vai chegar para a gente e contar que tem o vírus. É muito difícil, assim, para ele fazer isso, ele tem que sentir muita segurança no profissional para ele poder ter tranquilidade de se abrir e contar a sua condição sorológica, que muitos deles não se abrem. Eu posso falar por experiência própria, eu tenho mais de 20 anos de profissão, e se nesse tempo todo, ainda mais mexendo com microbiologia, a gente mexe com muita coleta de secreção, de ferida, então nesse tempo todo, se 2 pessoas chegaram para mim e falaram da condição dela, foi muito. Então as pessoas, elas não falam. Então porque eles têm vergonha, eles têm medo de não serem aceitos, e eles têm esse receio todo. Infelizmente, ter HIV ainda é um grande tabu, e isso só vem a prejudicar mais ainda o controle dessa epidemia. Bom, então vamos voltar aqui à transição epidemiológica, vamos falar mais do Brasil agora, né? Então, o Brasil, assim como toda a América Latina, assim como todos os países em desenvolvimento, as transições epidemiológicas, elas, assim, como eu já disse desde a primeira aula, né, que a transição epidemiológica, ela segue aquele modelo, mas não necessariamente toda região vai se passar ao mesmo tempo. Cada região tem sua história, tem seu povo, suas tradições, suas culturas, né, seus hábitos, e cada região, aquela transição vai ocorrer em um determinado momento próprio dela. Então isso não aconteceu na mesma época que a gente viu naquele modelo que foi baseado, né, as datas ali, no modelo europeu. Só para a gente ter uma ideia, a industrialização que começou na Inglaterra, que foi um marco na história da humanidade, porque a industrialização, ela mexe com vários fatores, influencia muito o comportamento humano. Enquanto na Inglaterra a gente viu que a industrialização ocorreu em 1850, no Brasil ela só foi iniciar no início da década do século XX, em 1900. Então você imagina, quer dizer, então acaba que teve um atraso aí, né, na transição epidemiológica do Brasil quando comparado à Europa, por exemplo. E hoje o Brasil, ele é uma mistura, né? A gente tem tanto doenças especificamente de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento. Então o Brasil, ele tem uma mistura de tudo. Por exemplo, né, a gente tem muitos eventos relacionados a causas externas, principalmente com relação à violência, e tanto de arma, né, quanto de trânsito. Nós temos também as doenças relacionadas crônico-degenerativas, que é mais a nível, né, de primeiro mundo, e a gente tem também as doenças de infecto-parasitárias, que seriam mais doenças mesmo a nível de países ainda em desenvolvimento. Nós ainda não conseguimos controlar essas doenças ainda no nosso país. Bom, então quando a gente fala de doenças de causas externas, né, como eu já falei, seriam basicamente armas, acidentes com armas e acidentes de trânsito, que ocorrem mais
a população masculina e jovem. Quando a gente tem as doenças crônico-degenerativas, elas meio que seguem o padrão mesmo dos países desenvolvidos. Por exemplo, as neoplasias, elas apesar de ocupar o segundo lugar na mortalidade, elas ocupam o último lugar em internações. Já as doenças respiratórias, elas não matam tanto, mas elas ocupam o primeiro lugar das internações. E as circulatórias, ela é a primeira causa de mortalidade e segunda causa de internações. Então a gente tem esse problema aí, né, de doenças no sistema circulatório. E quando a gente vai falar de doenças infectoparasitárias, apesar delas pouco contribuírem para a mortalidade, né, isso é uma boa notícia, né, que hoje em dia não se morre tanto de doenças infectoparasitórias quanto doenças degenerativas no Brasil, porém ela ocupa ela ocupa na realidade o segundo, se eu não me engano, ela tem uma grande, se eu não me engano, é o terceiro lugar, eu não tenho certeza, no número de internações, o que impacta diretamente, mostra sua importância epidemiológica ainda no país, né? Bom, mas as doenças infectoparasitárias, elas podem ser divididas como essas doenças com tendência decrescente. Então, a gente tem as doenças em decrescência. A varíola, né, que tem mais ou menos... essas doenças decrescentes é porque elas, devido ao Programa Nacional mesmo de Imunização, criado em 73, né? Então, a varíola, por exemplo, ela é praticamente erradicada no mundo. O último caso de varíola no mundo, ele foi mais ou menos no início do século XX. Então, não se vê mais nenhum caso de varíola, foi a única que foi erradicada. A poliomielite, o último caso no Brasil foi em 78, só que a gente ainda continua vacinando, porque ainda tem muitos casos, principalmente na África. O sarampo e a raiva, que foi transmitida por animais, que é transmitida por animais domésticos, espera que ela seja eliminada até na última década do século XXI, né? Vamos ver, né, se a gente consegue. E ainda a difteria, rubéola, coqueluche, tétano, chagas, febre tifoide, filariose e a peste. Na realidade, a doença de Chagas, ela ainda tem muito tempo que não se notifica doença de Chagas por meio da picada do barbeiro. Porém, há algumas notificações de transmissão por via oral, de microepidemias, principalmente na região norte, sul, nordeste. Então, aqui, por exemplo, a gente está falando da raiva, né? Que a raiva, eles esperam que ela seja erradicada. Só que, olha só, por exemplo, eu achei uma reportagem aqui. Adolescente com raiva humana morre em hospital de Roraima. Isso foi em 2016. Quer dizer, quer dizer que ela não foi totalmente erradicada ainda. A poliomielite. Aqui é o último caso de paralisia infantil, Brasil sonha em ser personal trainer. Então, ainda tem casos de paralisia infantil, a gente só vê as consequências, né? Apesar do Brasil não tem, nós ainda temos as consequências das vítimas da paralisia. E a poliomielite, né? A gente sempre fazendo campanha. E também o Brasil perderá o seu certificado de erradicação de sarampo após novo caso registrado. Essa reportagem aqui foi em 2019 e a gente viu, né, o ano passado, alguns casos de sarampo, né, tanto que a gente intensificou a campanha de vacinação do sarampo, principalmente em adultos. Desculpa. Então, e também, as doenças também, elas podem ter, muitas vezes tem uma característica persistente, ou seja, por mais que a gente adote medidas, elas ainda não foram controladas. Por exemplo, a malária, a tuberculose, a meningite, a leishmaniose, a febre amarela, a meningite por Neisseria, a hanseníase.
E a gente também tem as doenças emergentes, que é a AIDS, o cólera e a dengue. Porque a AIDS, porque assim, na realidade, né? Por que emergentes? Porque até então a gente tinha conseguido controlar a AIDS, né? Não o HIV, mas a AIDS diminuiu muito os casos e nos últimos anos vem aumentando os casos de AIDS. A gente viu naquela reportagem, principalmente entre os jovens. Então, isso ainda é muito preocupante. Então é isso. E eu resolvi encerrar esse tema com um vídeo que mostra como que a gente, mesmo sem perceber, lida com a transição epidemiológica e demográfica no nosso dia a dia. Até a próxima aula. Gente, eu adoro Fantástico quando tem Drauzio Varela. Adoro. Quando não tem, eu vejo da mesma forma. Mas eu adoro quando tem ele. Por quê? Porque ele esclarece as nossas dúvidas, entendeu? Que a ciência, a medicina que era passar a coisa pra esclarecer, ela me irrita. Eu tenho horror de pesquisa. Horror. Por quê? Porque a pesquisa confunde a gente. Por exemplo, o ovo. Falaram durante anos que o ovo era o maior inimigo do colesterol. Conclusão, cortei o ovo. Meu colesterol tá lá em cima, eu cortei. Tô anos sem comer ovo. Aí agora sai uma matéria dizendo que o ovo faz até bem. Você tá entendendo como é que eles confundem a gente? E fritura eu cortei também. Por quê? Porque ele não sabe nem onde fritar. Fala que manteiga faz mal. Aí azeite diz que depois esquenta oxida também. Conclusão, não tem azeite, não tem manteiga, vai fritar na banha. Vai voltar lá atrás. Vai voltar em banha agora, banha de porco. Vai fritar onde? Tá entendendo como é que a gente se confunde? O café, por exemplo, falaram que o café tira o cálcio do organismo. O que eu fiz? Cortei café. Acabou o café aqui em casa, que eu tenho problema de osteoporose. Eu vou botar café como? Tá entendendo? Qualquer dia você encontrar esfarelado aqui dentro dessa casa. Conclusão, cortei o café. Aí depois vem uma pesquisa dizendo que o café faz bem pra memória. Como é que a gente faz então, gente? A gente fica sem memória ou sem cálcio? Aí o que eu concluí? Preferi ficar sem memória. Tá? Se eu tô sem memória, eu nem lembro que eu tô sem cálcio. Tá entendendo? Preferi fazer assim. Mas que confunde, a gente confunde. Orégano, por exemplo. Cortei também. Não sei nem se faz mal ou faz bem, porque teve uma amiga minha esse dia que me falou que tudo faz mal ou faz bem também. Quer dizer, me confundiu, me calacrei inteira, cortei orégano. Antes de sair alguma coisa falando mal do orégano, já tá tudo sem orégano aqui dentro dessa casa. Então não sei o que eu boto pra comer pra essas crianças, entendeu? Cortei refrigerante, cortei carne vermelha, cortei tudo. Tá faltando o que agora? Cortar um pulso. Eu tô pensando em cortar um pulso, porque senão eu vou fazer como? Eu tô nervosa já. Então eu queria que Drauzio aparecesse hoje no Fantástico pra tentar me explicar alguma coisa. Que a gente vai se calacrando aqui, vai vendo o que vai comer, o que não vai. Eu vou ficando nervosa por causa dessa, vou infartar aqui desse sofá. Tá entendendo? Drauzio não tá aí não, Zé?